Oi, gente! Estamos começando aqui mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje iremos falar sobre um papel importante, mas também um pouco polêmico em um squad, que é o papel do líder do squad. Aqui na DTI, a gente conhece esse papel como desenvolvedor líder. No mercado, a gente pode ouvir alguns termos como squad lead, líder técnico, tech lead, team lead, engineering manager. Mas será que é a mesma coisa que a gente está falando? Então, para falar sobre isso hoje, temos aqui uma galera muito boa. Fala aí, Filipão. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Filipão, um dos primeiros DLs aí, da DTI. Vai ser um prazer falar um pouquinho para vocês hoje aqui sobre esse papel que é tão importante. Temos também aqui o Matheus. Tudo bom, galera? Prazer estar de volta aqui no Entre Chaves. Meu nome é Matheus, como já apresentei da outra vez, né? Hoje eu sou Tech Manager aqui na DTI, mas também já fui estagiário, desenvolvedor e também já passei por esse papel de desenvolvedor líder, vamos dizer assim, né? Que é bem bacana. Tem pano para manga esse assunto. Isso aí. A Bruna também está aqui com a gente. Olá, pessoal. Estou aqui para mostrar a visão de uma pessoa que está há pouco tempo aí como DL, mas que já passou por alguns que tem uma visão de uma pessoa iniciante para contribuir. Dudu também tá aí. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Dudu, que já tô aqui na DTI também há bastante tempo, né, Filipão? Também atuei como DL durante muito tempo aqui na DTI. Eu já até tô na trajetória de arquiteto, mas dá para ter uma visão bem legal de como que a gente evoluiu durante esse tempo aí dentro do nosso papel. O Lucas também tá aqui conosco. E aí, pessoal, meu nome é Lucas Ponciano. Atualmente estou aqui na DTI, mas já fui desenvolvedor líder por um tempo também. Espero contribuir um pouco na discussão de hoje. E o Vitor também. Oi, pessoal, bom dia aí. Eu sou o Vitor Rosa, estou atualmente trabalhando como DL aqui na DTI há uns bons meses já, trazer um pouco da perspectiva do dia a dia. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria que a gente começasse é o que faz, o desenvolvedor líder? Se a gente tivesse que descrever esse papel para alguém que nunca nem ouviu falar sobre isso, como que a gente poderia descrever? A pessoa que faz muita reunião. É um pouco, né, cara? Principalmente pelo fato de que ele é a pessoa que tá ali no dia a dia, na linha de frente do squad, né? Atuando como referência, né, para os desenvolvedores do squad, né, em relação às dúvidas que eles possam ter, tanto tecnicamente quanto algumas coisas de negócio. E também fazendo até uma interface com o cliente, né? De extração dessas informações, de procurar como resolver alguns problemas, algumas dúvidas. Então, por isso que ele é uma pessoa tão demandada assim em relação a reuniões ou esse tipo de necessidade. E, consequentemente, o que menos toca a mão no código. Exatamente, cara. Eu vejo o DL assim mesmo com a grande linha de frente do squad, né? Não por ser um papel de, muitas vezes, de senioridade ou às vezes um papel de autoridade, acho que isso não existe. É mais pela questão de, tipo assim, para as informações entrarem no squad, precisa de alguém para dar uma mastigada nisso, precisa de alguém para entender, que tem um contato muito próximo com o cliente. E o DL vai ser esse cara, né? Ele vai ser a linha de frente entre o cliente e o time e vai tentar capacitar, né, o time dele, os desenvolvedores, a executar o trabalho da melhor forma possível. Uma coisa que eu acho que é super importante a gente também deixar bem claro, né, quando a gente fala desse papel de liderança, é uma liderança tal qual o agilismo prega, né, liderança servidora, não é um papel de chefia, não é um cargo hierárquico dentro da empresa, e é bom a gente ressaltar isso porque mesmo algumas empresas que estão entrando, né, estão começando uma transformação digital ou estão começando a adotar algumas práticas ágeis na sua estrutura, elas ainda têm, né, muito ligado esse nome líder, né, esse papel de liderança a uma estrutura de gestão corporativa. Então, às vezes o líder ele é o gestor, ele é um diretor, né, ele está realmente dentro da estrutura da empresa, ele é hierarquicamente superior aos liderados, vamos dizer assim. E aqui não, aqui a gente está falando realmente de um papel, né, quase a abraçadeira do capitão. É alguém que está em campo, está jogando junto com todo mundo, mas é alguém que dado, às vezes nem é senioridade, nem é uma capacidade técnica, mas é dado mesmo uma característica junto àquele time, junto, né, vamos dizer assim, ao treinador, né, ao cliente, o pessoal que está um pouco fora do contexto do dia a dia, mas que consegue levar para dentro do time, para aquelas pessoas que estão ali desenvolvendo, estão naquela equipe, alguma coisa importante, algum direcionamento, né, consegue fazer o time realmente trabalhar junto, trabalhar em conjunto. Acho que essa é uma
das diferenças que a gente tem que deixar assim logo de cara, né? A gente não está falando de um papel de chefia, né? É realmente um papel de referência. Acho que essa é a palavra-chave para esse tipo de liderança que a gente ressalta aqui. Complementando, eu diria que é um papel de referência também e um papel que emerge do time. Ou seja, muitas vezes nós não temos líderes que são impostos. O líder ele emerge do time e nasce muitas vezes de uma pessoa que entrou no time ali, já aí ela começa a evoluir, começa a acompanhar, o desenvolvedor começa a assumir tarefas que outros desenvolvedores já estavam fazendo, começa a ser o braço direito dele e naturalmente ali ele já assume o papel do desenvolvedor até para o desenvolvedor seguir outra trajetória depois. Vocês falaram muito aí, né, sobre o que vocês entendem que o DL é, alguns falaram um pouco o que vocês entendem que o DL não é, né? Gostei muito aí da analogia que o Matheus fez com o futebol, né? Eu sempre enxerguei muito o DL como um líder emergente, que ele é um papel, ele não pode ser um CPF. E a analogia com a braçadeira de capitão eu achei super interessante, porque ele não é um chefe, ele não é um general que comanda tudo com a visão de fora. Ele está dentro do jogo, né? Ele está com a braçadeira de capitão, mas está jogando o jogo. E aí, igual a Bruna falou assim, às vezes não põe a mão no código, ele pode realmente ser ali um jogador que não faz gol, mas certamente ele tem que ser uma referência, ele tem que ser um porto seguro para o time, ele tem que ser uma referência que possa trazer o time para coesão, para trazer tranquilidade de que, mesmo em situações complicadas, existem saída para as coisas. Então, eu enxergo esse papel do DL, e eu me apresentei falando que é um papel tão importante, apesar de não ser um papel que é utilizado por todos os squads do mercado, mas eu entendo que é alguém que está ali num ponto de referência, num ponto que representa uma experiência agregada que apoia o time nessa coesão, né? Que apoia quem vai fazer o gol, que possa fazer os gols mais bonitos, né? Se continuar aí na analogia com o futebol. Mesmo que ele mesmo ali não os faça, né? O desenvolvedor líder não põe a mão no código. Eu até acho eu acho super interessante o DL que não perde o contato com o código, né? O DL que não perde o contato com o produto que está ajudando a criar. É claro que muitas vezes ele vai ser demandado ali numa estrutura, numa história um pouco mais complexa para poder criar uma base, para criar uma alvenaria, mas por ele estar, sim, nessa posição de referência, ele obviamente vai desenvolver um pouco menos, né? E foi até citado, não lembro se foi pelo Vitor ou foi pelo Lucas, foi o Vitor, né? Assim, faz muita reunião. Então, como ele é um desenvolvedor que ele fica realmente ali num ponto de interseção do negócio, né, do cliente com o squad, realmente ele funciona como esse líder servidor. Eu acho que a gente até ia falar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente, mas eu já vou dar um spoiler da minha opinião, que é a interseção dele com um Scrum Master, né? Eu enxergo o DL complementar ao Scrum Master. E se vocês lerem assim, né, nos guias, né, no Scrum Guide, nos materiais sobre o agilismo, coloca o Scrum Master como alguém que ajuda a tirar impedimentos para o time. Eu enxergo o DL, aquela pessoa que apoia o Scrum Master nessa função, nessa árdua função, dependendo de qual é o contexto, né? Assim, que a gente já viu squads aí que vivem seguidos e seguidos de impedimentos, né? Mas o DL ele tem um poder que o Scrum Master que não tem um background técnico não tem, que é retirar impedimentos técnicos. E aí eu termino aqui a minha fala, né, nesse momento, colocando uma pergunta para vocês, para ver o que vocês acham, né? O DL, ele é o melhor desenvolvedor do time? Ele é o mais experiente? Ele é o que sabe desenvolver melhor no time? O que vocês acham? Eu tenho a minha opinião, eu posso dar depois, mas o que vocês acham? Eu ia puxar exatamente isso, na verdade. Era assim, em relação às hard skills e às soft skills mesmo, né? O DL, o desenvolvedor líder, pensando nisso que o Filipão falou, se ele tem que ser o melhor desenvolvedor, ele tem que realmente investir muito nas hard skills, né? De ser muito técnico, de saber muito, de ser uma referência técnica ou não? É bem esse complemento aí do que o Filipão perguntou mesmo. Então, manda aí, galera. Só para pegar assim do último ponto e juntar com esse, eu acho que o DL ele acaba sendo o que menos coda e o que talvez está mais em reunião também para fazer essa interface com o cliente, mas porque ele está formando pessoas, ele está capacitando. Então a gente tem o dever, né, de disseminar a cultura e a boa prática que a gente tem aqui dentro da DTI, por exemplo, da qualidade de software, de todos os passos que a gente tem do nosso chamado DTI Flow, né? Mas é muito mais benéfico para o time como um todo que o DL ele seja a pessoa que fale assim, beleza, eu não vou codar tanto quando eu poderia individualmente, mas eu estou treinando pessoas para codarem mais do que eu consigo.
e para fluírem muito mais do que eu consigo. E elas conseguindo reproduzir esses padrões que a gente tem de qualidade de software, de todos esses nossos critérios de aceite que a gente tem e tudo mais, eu acho que isso já garante o time se tornar mais autônomo, se tornar mais confiável também para as entregas. Complementando um pouco o que a Bruna falou, eu acho que, pelo menos eu vejo isso como meu papel lá no time, que não só de capacitador, como um articulador, né, seria o papel do DL, porque eu não acredito que ele precisa ser o melhor no código realmente. Eu acho que a parte de DL, realmente, você tem que ser bom tecnicamente, né? Você tem que conhecer para retirar impedimentos técnicos, mas eu acho que as soft skills são a parte mais importante de longe, assim, tanto entre o contato com o cliente, como entender as demandas, né, repassar isso para o seu time, capacitar o seu time, mas também de ser o cara que sabe a hora certa de pedir ajuda, sabe? A gente não vive numa caverna, né, não vive sozinho, e é impossível que eu, no meu papel de DL, saiba sobre tudo, sobre todos os sistemas, sobre todas as integrações, e muitas vezes, quando a gente está capacitando gente nova, que não conhece a cultura da empresa e tal, pedir ajuda em muitas outras empresas, não é na DTI, graças a Deus, mas pedir ajuda é uma coisa, às vezes, meio difícil para as pessoas, sabe? E um dos papéis que eu vejo bastante aqui dentro é de falar assim, não, cara, você precisa de ajuda? Beleza, eu também preciso, sabe? Eu não vou ser detentor de todo conhecimento, então vamos aqui, ó, vamos falar com o cara que sabe. É conhecer as pessoas que podem te auxiliar nesse processo também, sabe? Articular a comunicação do seu time, não só com o cliente, quanto com outros profissionais, sabe? Formar essa grande rede de profissionais que podem se ajudar e trabalhar juntos. Um ponto que eu acho válido aqui, a gente tem muita pessoa boa tecnicamente para ter contato. A DTI é muito grande, tem muita pessoa, assim, incrível tecnicamente. Então a gente tem essa rede de contatos. Eu fico pensando em empresas menores que talvez elas tenham ou não tenham um time técnico tão grande para consultar. Atrás de quem que os, teoricamente, DLs correm atrás? É atrás de um Stack Overflow, é atrás de um fórum, é alguma coisa assim, sabe? Aqui a gente tem essa organização que permite a gente ter esse compartilhamento de ideias técnicas e tudo mais. Eu acho que é isso que é importante, né, do que o Vitor e a Bruna comentaram, que é exatamente disso. O DL, obviamente, ele tem que ser um bom desenvolvedor, ele tem que saber mais ou menos aquilo ali, mas ele é um cara que principalmente vai saber navegar dentro da estrutura e vai poder, até no que o Filipão falou, na interseção do papel dele com o Scrum Master, é o cara que vai conseguir pegar e resolver aquele problema técnico do desenvolvedor, mas às vezes não necessariamente ele vai sentar ou chamar outra pessoa, usar toda a caixa de ferramentas que está à disposição dele, né, saber procurar isso dentro da empresa, no Stack Overflow, olhar código, é alguém que vai conseguir direcionar a pessoa para que ele resolva aquele problema. Então, às vezes, até nesse sentido que ele não vai codar, mas é um cara que vai saber como fazer o cara codar da melhor forma. Né, como vai procurar isso. E nisso aí é até interessante, porque é um cara que tem que, igual eu falei, ele tem que ser um bom desenvolvedor, né, ele não pode ser um cara ruim também de desenvolvimento. E quando fala bom desenvolvedor, é um cara com boas bases, não é o cara que sabe tudo do .NET ou sabe tudo de Java, é um cara que tem um bom entendimento do que é um bom código, né, muito mais do que tecnologias e ferramentas, e é um cara que vai ter que ter o soft skill para poder conseguir entender essas melhores formas de conversar com cada um, mas é um cara que também tem que ter um bom conhecimento do negócio, porque muitas das vezes as dúvidas que a pessoa vai ter, que o time vai ter, vão estar relacionadas a como que o negócio, como que o produto que ele está lidando está evoluindo ou está correlacionado com outro produto ali do cliente, né? Então ele tem que também estar antenado, né? Tem que ter um conhecimento legal disso aí. Se não sabe exatamente o que faz aquele botão, mas pelo menos ele vai saber, opa, isso aqui, aquele usuário tal e tudo, consegue me responder, falando de tal, desenvolveu uma história assim, consegue dar essa resposta. Complementando aí esse ponto em relação à relação do DL com o conhecimento de negócio, eu acredito que o DL ele tem que ter uma grande capacidade de extrair esse conhecimento do cliente. Porque muitas vezes nem o próprio cliente sabe qual o direcionamento que ele quer, para onde que ele quer que o produto vai. Eu acho que o DL tem um papel aí, por ser um líder técnico, de guiar também o cliente, conseguir extrair do cliente para onde que ele quer levar o produto dele. Vocês falaram muita coisa que parece que o papel realmente assim, é imprescindível, né? Por que vocês acham que aqui na DTI é um papel tão consolidado e em outras empresas, às vezes é um papel que nem é mencionado, né? Nem é incentivado que um squad tenha um líder formal?
Antes de entrar na sua pergunta, Fernandinho, que eu acho super interessante, eu vou só dar a minha opinião, né? Porque eu provoquei a discussão e disse que eu tinha uma opinião, né? Ah, boa. Se o DL precisa, né, ser o melhor desenvolvedor do ponto de vista de virtuosismo, né, dentro do squad, né? Eu acho que o time falou muito bem, o pessoal falou muito bem. Ele não precisa, né? Eu não acho que ele precisa realmente ser o desenvolvedor com o maior hard skill. Quando isso acontece, quando acaba acontecendo de um squad ter o DL sendo a pessoa com mais experiência, com mais hard skill, eu acho que se torna um squad muito potente, muito forte, porque aí realmente a capacidade de solução de problemas e de transmissão desse conhecimento, ela é potencializada. Mas eu acho que o ponto-chave aí da figura, do papel do DL, são de fato os soft skills. Levando até pela minha experiência, assim, o que eu já vivi